Olá, estamos aí para mais um Comendo a Bola, o nosso podcast de futebol. O Comendo a Bola é um oferecimento da Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina, onde você tem 30% de desconto para pacotes corporativos. Fibratur no Ceisa Center em Florianópolis. fibratur.com.br. O Comendo a Bola de hoje tem um convidado especial, além dos já tradicionais colegas de bancada Carlos Eduardo Falcoski, o professor, Rodrigo Titerix, o presidente, e peço para que apresente aí o nosso convidado. Nosso convidado de hoje, Maurício, atendeu um convite especial nosso, um amigo meu, o Marco Antônio Martins, ex-árbitro, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Catarinense de Futebol, bem como também ex-presidente do Sindicato Nacional dos Árbitros de Futebol. Muita bagagem, muito conhecimento, vai poder nos ajudar a esclarecer, inclusive, dúvidas do que a gente tem em relação a algumas aplicabilidades da regra de jogo. Então, muito obrigado, Marco. Obrigado, Marco. Obrigado pela presença, Marco. Eu que agradeço a presença. Um abraço a todos. E aí? Dá na mão. Dá na mão, o professor ele gosta de contextualizar. Não, o Marco, eu vou aproveitar e lançar o seguinte questionamento. Na mesa aqui, eu costumo ser o cara que mais acompanha, por exemplo, os campeonatos na Europa. E é inevitável... Ele acompanha a 8ª divisão do campeonato alemão, só para você ter uma ideia. Dando desconto, vamos até a 3ª, onde eu vejo os jogos. E aí a qualidade do VAR... Não, na verdade, é até interessante o teu questionamento que não tem VAR na 3ª, né? Mas na Alemanha, assim, o Brasil já aplicou na Série B, lá também temos na 1ª e na 2ª divisão, né? E aí é inevitável, para quem acompanha hoje em dia, né? O Capelari é que sai um pouco da linha, ele não gosta muito de futebol europeu, ele gosta mais de campeonatos sugêneros. Só a nata, só os jogos principais. Nesse último mês de novembro, setembro, ele esteve assistindo Flamengo... Arco Verde, Petrolina. Contra Petrolina. Cara, a gente vai ter que preparar esse jogo. Rapaz, eu não gosto, eu só vou a jogo ultimamente, assistir jogo, eu só assisto quando eu estou trabalhando. Porque tu já tá na área, né? Bem, o presidente Terix também acompanha bastante jogos da Inglaterra, etc. Então é inevitável a gente que assiste as partidas aqui no Brasil e na América do Sul, acho que cabe colocar o continente inteiro, e na Europa. Eu não sei o que tu tens a dizer, mas por que a qualidade da arbitragem difere tanto? E aí cabe um capítulo do VAR, né? O que tu tens a dizer sobre isso, assim? Ou se tu acha que difere. Exato. Na verdade, te escutar sobre esse assunto, porque assim, claro que todos nós aqui temos o nosso time do Brasil, as nossas... Não, nós não. Nós temos o nosso time. Tu tem 22 times no Brasil, fora os alemães. Sem contar os de futebol americano, né? Eu não... Vamos lá. Vamos ele tem essa mania de me cortar. Lá. Então, assim, o que tens a dizer sobre essa diferenciação, Marco? Tu acompanha lá, qual é a média de falta no campeonato europeu, por exemplo, na Alemanha? Eu não sei o número, mas eu tenho certeza que é melhor. Não se preparou? Não, peraí. Já comecei bem. Pronto, já começou lascando, né? Mas a gente vai para... Tu não passa de 15, a média de falta. Certo. O Brasil hoje é 32 faltas. Então, é diferente. É muito diferente o futebol na Europa. E aí, não o teu caso, mas a grande maioria, né? Ele acaba assistindo Real Madrid e Valladolid e bibibi. Então, quando o erro, vamos dar um exemplo, quando acontece um erro num jogo entre Real Madrid e Valladolid, um time de menor expressão, e anula um gol do Real, o Real faz mais 3. Ou o Barcelona faz mais 3. Minimiza. Então, a qualidade das equipes, lá estão os melhores jogadores do mundo, né? É a seleção mundial que está lá. Tu pega um PSG, por exemplo, ele tem Neymar, Mbappé, Messi. Com certeza estão entre os melhores dos 10 jogadores do mundo. Então tu vai ver a qualidade do futebol é outra. Então é outro nível de futebol. Tu estás falando do nível técnico. Mas aí não cabe também a questão... Mas aí fica mais fácil para arbitrar, cara. Não, mas aí que tá. Eu ia chegar nessa tua frase. Não tem a ver também com a questão da formação dos jogadores, que aqui me parece que desde guri, tu vê o sub-15 e 16, os guris já simulam
Os guris estão no ouvido. Já enfrentam o árbitro, não enfrentam? Não é isso também um pouco? Nós vamos lá. Só voltando ali, né? A gente, como eu disse, a qualidade é muito diferente, não há como negar. E aí a gente também vai para a cultura do povo, né? Exato. Que é outra situação também. Eu até convidaria vocês, mas passou agora para vocês ir assistirem a Copa Floripa, que acontece todo final do ano ali no Avaí. São 100 e poucas equipes, de 8 a... E com 8 anos tu vê os pais na beira do campo, ou que é pior, a mãe gritando, dá, bate esse juiz. Sério mesmo? Com 8 anos aí, cultural. Vocês veem qual é o grande problema hoje no Brasil. Eu sempre digo que eu gostaria que a indignação do povo brasileiro em relação à política fosse igual em relação ao futebol. Né? Porque, vamos dar um exemplo, o Filipão foi campeão do mundo. Depois tomou um 7-1 num jogo e o Filipão não presta para... Se o Filipão for candidato a qualquer coisa, não se elege e vão dizer que ele é incompetente porque tomou 7-1. Então é da cultura já do povo brasileiro. E na Europa não é assim. Né? Na Europa, os jogos são espetáculos. Né? As pessoas vão parar para assistir jogo. Neymar mesmo, quando chegou lá com aquele caicai, foi vaiado pela própria torcida do seu time. Mas segue caindo, né? Ele deu uma melhorou? Não, só cai aqui na América do Sul. Deu uma diminuída. Só cai na América do Sul. Pegando um gancho nisso que tu estás falando, existe também a diferença de escola de arbitragem? A escola... A gente ouve muito falar nisso. Né? A escola é a mesma, porque as orientações da FIFA ela descem para todos os continentes no mundo. O que, mais uma vez eu vou dizer, é que muda um pouco a formação do árbitro pelo que ele enfrenta. Então, é diferente. Então, o árbitro... A gente pode levar como exemplo agora a atuação do Rafael Claus e do Wilson Sampaio. Isso. Foi boa ou foi ruim na Copa do Mundo? O Sampaio saiu detonado pela imprensa inglesa, porque não só pelo resultado, mas não achou confusa a arbitragem dele? Eu não vi esse jogo. Não vi esse jogo. Por incrível que pareça, eu não vi esse jogo. Eu te recomendo. Não vai criticá-lo por isso? Não, mas... Se fosse eu que falasse que eu não tinha visto esse jogo, ele ia... Porque foi uma semifinal e haviam 2 jogos no mesmo horário. Não, senhor, foi quase... Mas tu não viu, mas tu chegou a ver não vi mesmo, a arbitragem do Oliver no jogo Brasil e Croácia? Assisti. O que tu achou daquela arbitragem? Todo mundo também deu uma criticada no Oliver. Que a arbitragem inglesa é diferente do resto do mundo? Ela é, claro que ela é, mas o futebol é diferente do resto do mundo. Mas nós estamos na Europa. O árbitro italiano apita diferente do árbitro inglês. Mas por que é diferente? Porque o futebol é diferente. Se tu pegar aqui, vamos lá, o árbitro do Rio Grande do Sul é igual ao árbitro carioca? Não. O futebol carioca toca mais o árbitro do Rio Grande do Sul. A média de faltas no sul do país é muito maior do que a média de faltas, por exemplo, no futebol carioca. Por quê? Porque é diferente. O futebol é diferente. Por exemplo, o nosso árbitro é formado aqui no nosso amador. E o amador em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul é muito forte. E me diz o seguinte, e como é que tu consegue, tu como diretor de arbitragem, como diretor da escola de arbitragem na Haas, né? Isso, Gilberto Haas, e como ex-árbitro, e principalmente como ex-presidente do sindicato e ainda envolvido no sindicato de arbitragem, como é que vocês fazem para preparar esse cara que é formado num futebol de Santa Catarina, que é diferente do futebol carioca, para conseguir apitar nacionalmente? Como é que é feito isso? Porque em tese a regra é a mesma. Claro que, como tu falou, existem características do jogo diferentes em locais, mas... assim, de maneira até ingênua, eu pergunto, se a regra é a mesma, se o cara fez a falta, não importa se a falta é no Rio Grande do Sul... Mas por que tu estás fazendo uma pergunta em cima da minha? Para complementar, né, presidente? Óbvio, né? Mas voltando ao assunto, como faz para juntar? Esse é o grande desafio. A padronização da arbitragem, que é um problema que a CBF encontra. Porque, por exemplo, nós temos a Associação Nacional que é dirigida e 70 e poucos % da arbitragem que comanda o brasileiro é do Sudeste e Sul do país. Por quê? Porque era diferente no Nordeste. A arbitragem é diferente no Nordeste, como é diferente. Então, isso já dá uma diferença. Qual é o grande desafio? A padronização. Que eu tenho um cara que apita em Sombrio, que eu consiga, agora com a tecnologia mais fácil, que ele consiga com aquela atuação em Sombrio a mesma forma como em Chapecó. Né? Isso é o desafio da arbitragem, porque dentro de Santa Catarina são campeonatos diferentes. Se tu pegar o campeonato da Grande Florianópolis, por exemplo, de Florianópolis, da Liga de Florianópolis, é um campeonato muito mais simples para arbitragem. Muito mais simples, porque tem mais segurança, tem mais... Os campos tem alambrado,
tem toda uma situação que para arbitragem é melhor. Agora, se tu pegar Chapecó, na região lá oeste, tem campo que nem alambrado tem pro amador. Então isso faz uma diferença no próprio apito, como o cara apita. A sensação de segurança é importante para o árbitro, né? Eu vou dar um exemplo, não vou usar o termo porque é um palavrão, né? Mas o cara ser xingado com segurança, e nós todos aqui, né? Nós sermos xingados com segurança com a polícia perto de nós, e o cara pegando é fácil, tu até xinga de volta. Agora sem polícia, sem nada, e 20 caras querendo te pegar, como é que tu faz? É complicado. E essa padronização que tem a dificuldade de enfrentar, que você tem que trabalhar, ela é a mesma dificuldade que a gente vai encontrar na padronização do VAR? Ou tá mais fácil? Nós temos que entender, que a gente está tratando com seres humanos. Exatamente. Né? Então, e com interpretação. Né? Se a gente for pegar aqui, você estava falando ali que daqui a pouco vão mostrar lances, nós vamos ter várias opiniões diferentes aqui sobre o mesmo lance. Acontece. Exatamente. A gente tem esse quadro, né? Um quadro fixo do programa, chamado VAR Retrô, onde a gente analisa um lance do passado, né? E, por exemplo, a gente diz que são arbitragens que poderiam ter mudado a história do futebol. E cada qual aqui... Às vezes são 3 opiniões quase. De alguma forma, elas podem ser convergentes, mas, via de regra, há percepções diferentes acerca do mesmo lance. E aí tu tem 2 pessoas, uma no campo de jogo e uma na cabine. Na realidade, não é uma no campo de jogo, né? São 4 no campo de jogo, porque são 2 assistentes e um quarto árbitro. E na cabine também, mas né? 2 na cabine. Isso. Né? Quando, às vezes, 3. Mas, geralmente, com poder de decisão, 2. Nós estamos falando de 6 pessoas que têm visões diferentes. E vocês estão aqui, com câmera, com tudo, estão acostumados a trabalhar com isso. Vocês sabem que dependendo do ângulo que essa câmera está, eu sempre defendi, na Associação Nacional, 2 situações. Primeiro, que era contra a VAR. Eu dizia assim, eu sou contra a VAR como torcedor, que eu acho que o VAR vai estragar um pouco o futebol. Né? Eu discordo radicalmente. Calma, mas deixa ele fazer o ponto. Ele era. Não quero... Como torcedor. Como torcedor. Como dirigente de arbitragem, eu sou totalmente favorável. Por quê? Porque ele veio para salvar. Só que o problema é o seguinte, e eu já dizia isso à época, nós vamos ter 10 erros de arbitragem na rodada. 10. O VAR vai consertar 9. Só que a imprensa vai se ater num que o VAR errou. Ou que ele deixou passar. Tá, mas só uma pergunta. O assunto VAR Eu também tenho bastante questionamento. Mas vai fazer. O árbitro, eu vejo alguns árbitros, e vi na Copa do Mundo, principalmente o árbitro da final, muito seguro, o polonês. Ele deu aquele pênalti, o terceiro gol da França, sem titubear. Depois é que do braço. Depois é que o VAR ou confirma ou não para ele. Eu vejo alguns árbitros no Brasil usando o VAR como bengala. Deixa acontecer, não sei se vi, deixa que o VAR decide para mim. Isso também pode estar acontecendo, Valmar? Isso é uma orientação, tanto da comissão, quando tem VAR aqui em Santa Catarina, que as decisões sejam tomadas dentro do campo. Dentro do campo. Se errou, se acertou, o VAR está ali para corrigir. E não o VAR está ali por uma ausência do árbitro em campo. Eu vou te falar uma coisa, sabe quem é que usa muito isso? Que usou, eu acho, na Copa do Mundo? O Hilton Pereira Sampaio. Na Copa do Mundo, ele teve 1 ou 2 lances dele corrigido porque ele deixou rolar. Viu uma pena. Deixou rolar. E na cara tinha que ter dado. Mas o problema é o seguinte... Aconteceu no Inglaterra e França. Mas aí a gente, mais uma vez, vai voltar na condição humana. Alguns decidem... Se tu pegar o Ramon, que é um árbitro aqui de Santa Catarina... O Ramon decide. O Ramon decide em campo. Ramon decide. Ele foi muito poucas vezes ao VAR. Ele apitou muito ano passado no Brasileiro. Ramon Abel Abate. O que é que acontece? O Ramon ele decide muito em campo. Só que se tu perceberes o início da competição... Por quê? Porque Santa Catarina não teve VAR. Então os árbitros de Santa Catarina vinham decidindo em campo. Com o passar da competição... Ele começou a usar o VAR. Por que isso? Porque ele vai acostumando. Nós vamos ter... Exatamente. E aí, mais uma vez, é do ser humano, ele vai acostumando com aquela muleta. E o VAR ganhou a sua importância, né? Dentro da mecânica, da dinâmica do jogo, da arbitragem. Tem uma pergunta uma colocação até filosófica para te colocar. O jogo... Essa é a minha área, filosofia. Que bom, então vamos lá. Ó. O jogo no campo é um e o jogo no vídeo é outro? Totalmente. São 2 jogos totalmente diferentes. E isso para tudo, né?
Até para ti como torcedor, tu não vê na beira do campo o que tu vê na televisão. O ângulo é sempre o mesmo, é totalmente diferente. Não, até com base, eu nem sabia que a tua colocação ia caminhar para aí, mas até com base nisso, Marco e colegas, eu penso assim, aqui a imprensa brasileira, ela às vezes pega umas teses assim que me dá uma coceira. Eles costumam dividir. Parece que são duas equipes de arbitragem. Na prática até são, os da cabine e os do gramado. Mas eu acho que isso tem que funcionar de uma maneira orquestrada, organizada. Afinal de contas, todos estão ali para fazer com que a regra seja cumprida. O que se percebe é o seguinte. O jogo do campo é um, tu perguntasse. E o jogo do vídeo é outro. Meio óbvio, mas se tu somar com qualidade as duas coisas, os erros serão minimizados. É óbvio que o cara lá, todo mundo jogou bola ou brincou de apitar também aqui. Cara, a gente consegue ver, às vezes nem vê, porque tá mal posicionado, tem um cara que fica na frente. Tu tens que usar... Tu tava cagando uma tese ou tu vai fazer uma pergunta para ele? Eu tô embasando a minha pergunta. Se tu tens, sei lá quantas câmeras, 15 que podem te auxiliar, não é que tu tem que puxar para mim, eu decido no campo. É o que eu penso. Afinal de contas, o cara diz... tu entende? É isso que ele falou na vez passada. Ele acha que o VAR é intervencionista a todo momento. Olha, não disse isso. Tu falou assim. Nem pode. Isso que eu queria que ele esclarecesse. O protocolo, eu sei como funciona. Até para nossa audiência, quando é que o VAR então, buzina no ouvido do cara? Erros claros e óbvios. Isso! Só que tu... Mas de escanteio também, por exemplo? Não. Escanteio aí a regra... Possível pênalti, possível vermelho. Aquilo que... eu sei. Cartão vermelho e erro de identificação. Deu cartão por 3 e era por 5. Isso. Então são as 4 situações que o VAR... sendo claro, qual é a linha difícil para tudo isso? O que é claro para ti pode não ser claro para mim. Não, o futebol tem muita interpretação, eu não é? acabei de falar aqui sobre isso, né? Claro. E outra coisa, vou dar um exemplo aqui. Rodrigo D'Alonso, que também é um árbitro nosso aqui de Santa Catarina. O Rodrigo D'Alonso, o ano de 2020... E pode falar porque ele apita em nível nacional e nossa audiência nacional assiste tudo isso. Então, o Rodrigo D'Alonso é um árbitro era CBF em 2021, né? Antes quando começou o VAR, e fazia duas campo e VAR. Ele fez, me parece que foram 17 ou 20 jogos da Série A. Acho que foram 17 jogos. Em 2022, ele não foi mais para campo. Ele não foi para campo porque a Comissão Nacional entendeu que ele, não vou dizer que é o melhor, mas está entre os 5 melhores do Brasil. No VAR. Ele era um excelente árbitro de campo. Então, o que é que ocorre? Fez final já de Catarinense. É um árbitro já preparado. Ele foi à FIFA como VAR em 2021 para 22, ele foi para o quadro da FIFA como VAR, e agora no Campeonato Brasileiro ele só fez VAR. Eu acho que ele fez um jogo. Vai apitar o Catarinense no campo? Vai para o campo no Catarinense. Eu preciso do Rodrigo D'Alonso aqui. Só que eu vou ter que... Até cobrei ele, porque liguei para ele final do ano, que tinha uma final de sub-15 ou sub-17. Eu disse, D'Alonso, eu preciso que tu apite esse jogo. Ele disse, não, Marco, não te preocupa, porque eu estou apitando aqui as finais. Está estando nas ligas, nessas coisas todas aqui de amador. O cara pode engordar no VAR, né? Só fazer VAR. O cara vai ficar barrigudinho, sentadinho ali, né? No caso do D'Alonso, não. Esse é magrinho. Ele é magrinho e é um cara... Regrado. Organizado. Não bebe, Felix. Não bebe, não fuma. Não é do nosso time. Esses caras que não bebem, não fumam, não cheiram, não precisam nem viver, pô. Deixa os caras... Mas cheiro pegou pesado. Perfume pegou de mulheres e... Tu tá há quanto tempo no VAR, cara? Eu, desde que eu vejo a Bundesliga, eu acompanho o VAR alemão. Dá pra notar pra mim, tamanho. Deu pra notar que tu estás no VAR. Pegou pesado também. Os caras não pegou. Não, pesado não. Não pode, pegou entendeu? Eu acho que estamos com bastante assunto assim legal ao VAR, mas eu também depois eu quero partir para outros assuntos mais de histórias pitorescas que o Marcos passou. Isso é legal. Mas assim, só concluindo aquele meu pensamento, eu vejo, muitas vezes parece, né, Marco? E a imprensa comenta que há uma rixa, há uma rivalidade entre o árbitro do gramado e o árbitro de VAR. Cara, eu não sei o que vocês... Ou se cria, né? E aproveitando a nossa pergunta, o quarto árbitro... Tá. É que tem árbitro, e eu sei porque a gente convive. Então, tem árbitro que faz o seguinte, não dá bola. Não vou dizer os nomes aqui, que ele não dá bola pro VAR. O VAR chama
Mas Se for pegar já tem áudio, inclusive, dele mandando o cara... Mas aí... Não me incomoda, que vai ter. caiu. Mas me Entendeu? desculpa, né? Não deveria. Não deveria, mas... E aí, tu vai percebendo... Tu falasse agora que no jogo tem 15 câmeras. Voltando. Isso, vamos tem lá. o número. Quantas câmeras tu acha que o VAR da Série B, quando começou? 2, 3 4. no máximo. 4 câmeras. Chutei. Aí tu pega. Tudo bem. Como é que vai fazer com 4 câmeras? Não faz. Aí Final do Catarinense do ano passado. Tinha quantas? Camboriú e Brusque. Foi pro campo do Camboriú o primeiro jogo. Chamei a equipe de VAR. O cara do VAR veio ali, olhou o campo do Camboriú e só marcou. Quantas deu? Vai dar problema. Não teve VAR? Tu me Não lembra? teve VAR, não tem condições técnicas para ter VAR. Aí é complicado. Aí vocês querem fazer VAR no campo. Não vou citar campos aqui, Sim, porque, sim, né? Claro, tem que ter um Aí tu mínimo pega de a Copa do Não, Mundo. estrutura Aí a mínima. Copa do Mundo, o cara fica mal acostumado. Tem 32 câmeras. Pô. Não. Copa do Mundo. O cara constrói um estádio e no projeto tá escrito Já tá. assim, ó. Aqui vai ter que ter um ponto Perfeito. para colocar uma câmera para fazer o VAR. Sim. Aí tu pega o campo, sei lá, do Joãozinho. Aí os caras nem precisam nem mais analisar se foi impedimento ou não, porque o computador já faz isso. Não, mas aí, claro, foi bem exemplificado, né? Mas o que me incomoda é essa história, falou, tá, se o árbitro mandou do VAR, cala a boca aí, não me enche o saco. O que o departamento de arbitragem da CBF vai chamar os dois, senta aqui? Como é que é, A amiguinho? arbitragem hoje. Como é que funciona, Marco? Da minha época mudou muito. Tu não tem noção do que é um árbitro de futebol com cabine de VAR. E com os rádios. São Fora o jardim. 6 pessoas falando no ouvido do árbitro. Mas não é que vazaram, eles divulgaram vários áudios agora. Vocês viram na hora. É uma poluição. E eu acho absurdo aquilo ali, eu acho absurdo. Exatamente. Mas Mas é que nem o nosso programa aqui. Às vezes a gente assim, tem que meio que dar uma piscada pro nego dar uma sossegada. né? Porque o que é a mesma coisa. O que é que acontece? Quando entra um assunto polêmico aqui, os 4 querem falar ao mesmo tempo. É o que acontece na arbitragem. É o que acontece. Nós estamos falando de VAR de 2 anos. E nós estamos falando de pessoas, por exemplo, se tu pegar o Daronco. Daronco, dentro do campo, está entre os melhores árbitros do Brasil. Ele não faz VAR. Por que ele não faz VAR? Porque o árbitro de VAR tem que ser específico. Não é qualquer um. Acho certo. Não é qualquer um que vá para lá para ficar no VAR, na tecnologia. Tem árbitro que não sabe mexer com computador. Isso Então, é normal. seguindo esse teu raciocínio, a gente deve ter futuramente, não sei se já está em andamento, está em árbitros Especializados. específicos para o VAR e para campo. 2023 já aconteceu isso. Né? 22. 22, desculpa. 23, eu sou contra essa. Eu, sinceramente, eu sou contra. Eu acho que o cara do VAR tem que apitar. Minha opinião. Né? Só que outros dizem outra situação. Dizem, não, mas se o cara do VAR apitar... Ele vai se viciar em alguma coisa. Ele vai continuar com as decisões dentro do campo e as decisões do VAR são totalmente diferentes da decisão de campo. Eu acho interessante o cara ter as duas mãos, né? Então eu pessoalmente sempre defendi com unhas e dentes a situação de que campo e VAR. Quando vieram com esse argumento para mim, eu comecei a pensar, eu já não defendo com unhas e dentes essa situação de que o cara tem que estar em campo e VAR. Eu vou nesse sentido e acho que são arbitragens complementares. Então, né, tu digamos, teria especialista eu entendi, né, o ponto de que o cara tem que ter a experiência do campo tradicionalmente, né? Mas acho que o futebol caminha num sentido de que vai ocorrer isso aí. São Né? decisões completamente diferentes. O maior problema do VAR no impedimento, por exemplo, que a gente vê é a quantidade de frame para tu saber exatamente na hora que o cara dá o passe para lá na frente, né? Tu já deu essa resposta, é o frame. Mas aí... aquela... Mas quem decide ali aquele frame é um humano. Não, é humano, mas tem uma orientação. Tem? Vem uma orientação. A anterior, até que no Campeonato Brasileiro, era o frame e a poste. Para quem... Vocês sabem o que A bola eu tô falando. saiu. São 30 frames por segundo? Isso. Aí a parte técnica Porque tem diferença exatamente, também. Dependendo do equipamento. Então, o equipamento vai evoluir. Exatamente. Então, tu tem um frame ali que se tu adianta um pouquinho, se tu bota um ponto à frente, a bola já saiu. Se tu bota um ponto atrás, a bola não saiu ainda. Isso é o suficiente. Faltou do meio. O que é que ocorreu? A orientação num primeiro momento, e foi passado aos clubes, que seria o frame a poste. Ou seja, o frame da bola já saindo. Isso, que a bola já saindo. Começou a dar muito problema.
Os clubes começaram, mas eles sabiam, tu tem que ter um critério, ou é o outro ou é o anterior. Os clubes, se tu disser que era o atrás, eles iam reclamar igual. Exatamente. Aí o que é que ocorria? Tá bom, quando é no frame super... Mas eu parece que o frame após daria mais condições de impedimento do que o frame anterior. Isso. Depende, Por isso é que seria o após. Então não, seria o anterior. A decisão foi a anterior primeiro. Para dar vantagem ao ataque. Aí o que é que aconteceu? Começou a acontecer os problemas. Aí passou-se pro frame após. Ou seja, é mais garantia. privilegiou a defesa. Entendo, já, mas aí a gente tá falando de 10 centímetros do nariz, de uma tecnologia, de uma câmera que não está postada exatamente na linha da paralaxe. Então, isso aí, tudo bem, o equipamento ele vai evoluir, as pessoas que vão mexer no equipamento vão ficar mais especializadas, acho que isso é natural. Agora o futebol brasileiro tem coisas bizarras, né? Era a Série A, acho que 2 anos atrás, claro, o Vasco estava na beira. O Vasco Internacional em São Januário, um jogo decisivo. Falhou o VAR. Não teve VAR, cara. Não, o VAR falhou. Não teve. Não teve VAR. Não. Posicionar. Mas teve um jogo que falhou. Mas Falhou, eles chamaram o VAR e o cara tentou fazer não, e não Maurício, conseguiu. não. Ele é A gente, montado. às vezes- Ele é montado antes, né, Marco? Tudo antes. A gente, montaram. às vezes a gente fala o VAR. É. Né? A gente tem que começar a entender que o VAR são situações diferentes. Primeiro nós temos o árbitro de VAR. O VAR é a tecnologia, né? Então tu tem a tecnologia falha. Na ressacada aqui não teve VAR no online porque cortaram a fibra ótica. Aí é um caso bem específico. Mas acontece? É verdade, Mas acontece. Infelizmente. Quantas vezes cai a internet? Por exemplo, se você pegar a maioria dos jogos da Série A agora, eles estão sendo feitos com o VAR central lá na CBF. Só não foi feito no Avaí. Chapecó jogou A. Não, Chapecó jogou a B. Chapecó foi pessoal, presencial. A B é toda presencial. Mas a Série A, eu acho que é só Chapecó, Avaí, que eu tenho conhecimento. Avaí e Cuiabá. Que não dá para fazer centralizado na CBF. Porque não tem fibra ótica suficiente. Exatamente. Não é nem esse problema também. Não é só suficiente. É porque a CBF quer a fibra ótica só de uma empresa... Indicada por conta da qualidade que ela acha que aquela é a melhor fibra ótica. Tudo bem, vai do equipamento. Então vocês têm que entender que tudo isso pode falar. Hoje, para mim é de conhecimento, tá? A Série A não tem mais presencial nesses tudo outros... no Rio de Janeiro. Tudo no Rio de Janeiro. Inteligente isso, tudo no Rio de Janeiro. Tem uma central, tem 8 cabines, eu acho, lá. Acho que é isso. E o VAR fica no Rio de Janeiro. Na Alemanha também é tudo em Frankfurt, a sede da DFB. Mas me chamou a atenção porque já teve outros jogos naquele campeonato em São Januário e funcionou. E aí parece que foram montar, parece que tinha muito sol. Então, e o Internacional ganha o jogo. Duas situações. Teve um que não foi montado e teve um jogo que o VAR não funcionou também. Eu não lembro qual. Mas situação. Nesse jogo específico, Inter e Vasco, a minha lembrança é de que quando foi consultado o VAR... Aí informaram que o VAR não tinha VAR. Isso. Parece que informaram, mas já não tinha. Já não tinha? Não, eles tentaram. E pela questão da posição solar, não foi possível. Nós temos, por exemplo, o VAR. Ele depende de várias situações. Primeiro, internet. Né? Cabeamento quando é na... Mas ele tem problema de rádio, comunicação. Alguns estádios a gente não consegue a comunicação. Então ele tem um rádio manual, um walkie-talkie lá que fica com o quarto árbitro. Se faltar o de campo, ele se comunica pelo walkie-talkie. Então tudo isso. Aí se o cara tá Aí agora tem o seguinte, tem que ter um cara com walkie-talkie, tem que ter um cara para comunicação lá no Rio. É uma cadeia. E vocês que trabalham com tecnologia, com transmissão, se a cadeia em algum momento falhar, vamos dizer assim, que o operador lá tomou um goró no dia anterior e está meio ruim da cabeça, não calibrou a bola antes do jogo. Se vocês perceberem, chegarem 2 horas, 3 horas antes do jogo, vocês vão perceber que tem um doido lá pingando a bola no meio do campo. Para ver se está a pressão certa. Para estar calibrando as câmeras. No comendo a bola já aconteceu isso. Já houve falha. Já falharam. De calibragem? Já falharam, o pessoal estava fazendo ao vivo e tal, e só entrou 15 minutos depois, o VAR estava dormindo no carro. Tecnologias novas, né, eu acho. Eu esqueci de botar no público, ele até hoje pega no meu pé. Ô Marco, eu acho que assim, eu acho que a gente, antes de partir aí pro lado das histórias, né, das tuas histórias, né, tem uma última questão que eu queria colocar nesse aspecto técnico, como torcedor, que é aquele lance do Bandeira, que todo mundo viu que é impedimento, a jogada segue 15, 18, 20 segundos, aí o cara tocou na bola, o Bandeira levanta. Erro. Não é essa a orientação.
Mas essa é a prática, né? Não, Digamos, não na prática é o que se... Não é a prática. A orientação é que lances ajustados deixem seguir. E lances talvez com um pouco mais próximo à meta, também deixe seguir. Lance no meio do campo com 2, 3 metros de pedida é para matar. É para levantar. Essa é a orientação. Quando ela está acontecendo dentro da área penal, vamos dar um exemplo, né? Acontece um impedimento dentro da área penal. E a orientação é que ele deixe seguir, mesmo que seja grande, e depois ele levanta. Agora, no meio do campo, não. Ou na intermediária, não. Então, essa é a orientação. Ou se for muito ajustadinho ali, né? Isso. Claro. Mas aí nós vamos... Para o lance ajustável é compreensível, mas assim, para aquele lance, eu não sei se a percepção no campo é outra, Também tem isso. mas outra, né? a gente cansa de ver lance que o torcedor sabe que está impedido. Mas- E aí o lance vai. No campo, talvez o Bandeira se sinta talvez inseguro. E aí, claro, nós estamos sentadinhos ali. Impedido. Às vezes passa alguém na frente, às vezes tem um jogador na frente. Tem várias situações, só caso a caso. Mas a orientação é que só... Quer ver uma pergunta E cabeluda? aí nós vamos pro ser humano de novo, né? Quer ver uma pergunta cabeluda? O que é mais difícil? Ser assistente ou ser o árbitro? O problema do assistente é só um, né? Porque o assistente só aparece em lances decisivos. Então, É que nem goleiro, né? Não é igual goleiro. Então, essa é a diferença, né? É claro que é muito mais fácil ser assistente. Tanto é que todo mundo quer ser árbitro, mas só alguns conseguem. Todo mundo que faz dos 50, que nós vamos começar um curso de arbitragem agora em março. Possibilidade para tu fazer? Para tu aprender a regra? Tô fora de essas coisas? forma um pouco, né? Mas É, só o teste teórica. físico... ele vai pro Vou VAR. reprovar. Vai pro VAR. Não tem só VAR, aí eu tô candidato, hein? Nós vamos fazer, e quando eu pergunto, eu até faço uma pergunta muito engraçada para eles, né? Todo início de curso, que é o seguinte: quem aqui quer ser árbitro da FIFA? Porque... da FIFA, tu já joga lá. Exatamente. Quem aqui quer ser árbitro? Todo mundo levanta. Todo mundo levanta a mão. Quem quer ser árbitro da CBF? Todo mundo levanta a mão. Da FCF. Nem todo mundo levanta a mão. Aí na segunda pergunta, o que é que vocês acham da FIFA? É um bando de bandido, bando disso. O que é que vocês acham da CBF? Blá, 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 blá. Aí tu vem cá, cara, como é que tu quer botar um escudo da FIFA no teu peito Se tu fala mal dela. se tu tens esse conceito em relação a isso? Então, neguinho, tu não tem que estar aqui dentro, vai fazer outra coisa. Tu tem que entender que tu tá aqui dentro agora, que as instituições têm que ser respeitadas. As pessoas... eu sempre digo clube. Por isso é que eu digo que clube de futebol, se tivesse a mesma indignação, resolveria o problema. Não vá pelos presidentes de clube, tu sabe que as mas aí histórias vamos são lá. O sei presidente do Batatinha, né? Todo mundo tá puto porque o Batatinha caiu e não sei mais o quê. Qual é a decisão? Não vai mais a campo assistir jogo do Batatinha. Não entra mais ninguém dentro do campo. Quanto tempo tu acha que o presidente do Batatinha vai ficar? Fácil, né? Não entra mais ninguém. Tranca as portas, faz como a turma aí agora, invade e fecha os portões. Não fala isso. Pelo amor de Deus. Mas é verdade. Por isso é que eu digo que o futebol deveria ter a mesma indignação. Então é complicado. O futebol é papo para 3 horas. E qual a tua história? Não, qual mais... uma não, né? Várias que deve ter, né? Mas vamos pegar aqui No horário infantil, qual que pode contar? Qual foi aquela mais... Quantos o maior camburões na aperto vida? aquele? Quantos camburões na vida? Teve uma muito engraçada. A final do Amador, Campeonato Amador de São João Batista, Maitá Grande Florianópolis aqui Isso, perto. Maitá e... Batistense. O Zat. O Zat Na da... época tinha o Zat. Porto Belo. Chama isso. Aí eu fui no primeiro jogo, né? 3-0 pro Pausat, dentro do campo da Usat lá, né? 3-0, 3 pênaltis. Bem marcados, Marco. Aí, naquela época não tinha VAR. Convicto, tu convicto. Porra, 3-0 de 3-0, pênalti. 3 pênaltis. Eu tô saindo, tá os dois presidentes dos clubes e o Julinho, não sei se pegasse o Julinho, que era a Liga, presidente da Liga. Sei. Na entrevista na rádio e... o Marco tá saindo aqui, já acertei com os dois clubes, o Marco vai apitar a final da semana que vem. Olhei pra ele. Tu nem sabia. Não. Já fiz o meu papel hoje aqui. Por quê? Porque o segundo jogo seria dentro do campo do Maitá. E que Eu tinha dado 3 pênaltis pro Zat. Bom. Chegou. Desliguei, tinha aqueles tijolão da Motorola, né? PT O 500. Zélio Prada atrás de mim a semana toda. O Hélio, que é irmão do Zélio. Falava. O Hélio tinha sido bandeira do primeiro jogo.
Eu disse, mas só se tu for junto. Eu dizia, eu vou pra lá, eles vão matar nós lá. Eu disse, mas tudo bem. Não atendi telefone, sexta-feira o Hélio foi lá em casa, o irmão do Zélio. Ele disse que se tu não atender o telefone, se tu não for, tu estás fora da federação. O Zélio era o diretor de arbitragem. Isso. Tu estás secretário da comissão de arbitragem. Secretário da comissão de arbitragem. Aí, se tu estás fora da federação. E fora da CBF também. Puta que pariu. Falando em federação, só para lembrar, o nosso Marco é vice-presidente da Federação Catarinense de Futebol. Isso. E aí, como diz o outro, a gente tem que mudar o sistema por dentro. Vamos lá. Aí tu foi apitar? Fui pro jogo. Aí chegou no jogo, ali na entrada Criou do coragem. Não era nem coragem, era fato que ia acontecer problema. Mas essas ameaças de tu não sai daqui, isso... Calma. Tá. Aí cheguei no ali perto do campo do Humaitá, na frente do campo do Humaitá, tem um posto de gasolina. Aí o Vilmar, que foi comigo, também conhece, né? O Vilmar foi comigo. Aí paramos o carro assim, vamos deixar o carro aqui no posto, né? Porque aqui tá mais seguro, porque aí vamos a pé pra lá. Chegou lá e eu assim, saltamos do carro, o frentista assim, tu queres o tal de Marco, desce 3 pontos? Quero ver se tu é macho hoje aqui pra dar os pênaltis. Já começou meu carro. Vamos pro jogo, o Maitá fez 1-0. 1-0, vai pra pênalti, né? Tá tudo tranquilo. Não tinha saldo, não tinha saldo, tá bom. E vai, então tá bom, vai. 30 do segundo tempo, eu, macaco velho, assim, vai picar esse jogo todo, não tem mais jogo. Faltinha pra cá, faltinha pra cá, faltinha pra lá, faltinha. Eu vou sair morto de lá. Minha vida tava em risco. Mas, falta no meio do campo. Deixa eu matar esse jogo aqui, né? Falta no meio do campo. O cara do Zat me dá um baco lá no meio da rua, o goleiro não me come um peru. Ai. Assim, Jesus! O cara botou um alemão de 2 metros. Tu olhasse pro Bandeira, não, gol legal. O cara me botou um alemão de 2 metros na altura. E o cara veio pro meu lado. Corria pra um lado e a bola ia pra lá, ele corria do meu lado. Eu disse, bicho, não vai jogar? Isso não. Só faz... Ou tu deixa virar o jogo, fazer os 2 segundos, ou o jogo não acaba hoje aqui, ou tu apanha. E o cara ia para um lado, ia para o outro, assim, cacete. Hoje eu saio vivo daqui. Conclusão, sabe o que é que eu vou fazer? Chegou uma hora, deu uma falta lá perto da área, esperou o alemão. Vai lá, empurra todo mundo dentro da área e mete o gol para dentro que eu vou dar o gol. O alemão foi lá pra área todo feliz da vida, né? Antes do cara bater, acabei. Entrei pelo vestiário, pela janela do vestiário da arbitragem. Acabou o jogo. Te afastasse dele. Acabou o jogo. E o cara tava me esperando até hoje pra me pegar. 2 policinhas na porta. Não tem mais, os assistentes ficaram dentro do campo. Saí assim, no final ainda saímos tomando garrafada da mulherada. Eia, fé. Nunca mais voltasse a São João Batista? Eu acho que eu vou receber uma homenagem da Câmara de Vereadores. Isso tem um monte dessas. E no futebol profissional tem alguma lembrança? Camburão? Não sei se de Camburão, alguma história. Lages, Avaí, Marcílio e Internacional e Marcílio. Jogo da classificação. Saímos daqui com o Meira Júnior, eu na bandeira. Início de carreira lá. Papalagem, o Meira anda pouco daquele carro com o Monza. O Monza na metade do caminho, rebentou a marcha. Nós subimos em terceira, era quase a metade da viagem, chegamos, paramos. Para quem não sabe, Lages fica na Serra Catarinense, isso, né? Subimos, chegamos lá, paramos no posto, deixamos o carro, porque o carro não tinha mais condição. Chegou na marra, naquele posto que tinha entrada ali de Lages. Para quem conhece Lages, tem um posto bem na entrada. Deixamos os carros ali, a polícia veio, pegou nós, levou nós para o estádio. Chegamos lá, faltando 5 minutos para começar o jogo. Aí entramos com 15 minutos de atraso. Aí chegou no segundo tempo e vai e vem, e vai 2-2. O Marcílio precisava ganhar para não cair, para classificar. O Delfim estava na... Meu Deus Delfim estava na arquibancada, deu um rolo do campo. Só contextualizando, Delfim é falecido num avião da Chapecoense, né? Foi presidente da Federação Catarinense durante vários anos e natural... 31 anos e vice-presidente também da CBF. Né? E era natural de Itajaí, torcedor do Marcílio Dias. Aí, segundo tempo, 2-2, e assim, pá. Daqui a pouco, e tu na assistência ali, na bandeira. Bandeira do lado de cá. Cruzamento na no área. Vidal Ramos Júnior. Cruzamento na área. Pênalti, o que a gente chama na arbitragem de pênalti do Maracanã, né? Que a bola passou lá por cima. E ninguém tá de olhando na bola. Tá e o cara empurra. No primeiro pau, o centroavante é empurrado do Marcílio Meira. Pênalti. Meu Deus. Pênalti pro Marcílio? Pênalti pro Marcílio. Tinha muito lajeado, muito torcida do Inter lá? Campo lotado. Jogo de classificação. 3-2. E agora? Eu tinha uma bandeira.
Pô, não pode falar em agressão, mas eu tinha uma bandeira de Angelim Pedra que eu fiz. Cara, acho que tinha que ser isso, cara. Bastão, Pô, eu dava uma dor no braço quando eu emprestava, eu já estava acostumado. Pesada. Aí um repórter da rádio atrás de mim, correndo o tempo todo. Quando acabar o jogo... Da Rádio Clube? Na Rádio Clube, aqueles pilares é terrível, tá? Futebol, raiz, hein? Aí o cara correndo atrás de mim. Te acompanhando, né? Hoje, quando acabar o jogo, eu vou dar com o microfone na cara desse ladrão. E tu imagina o cara dizendo isso na rádio. E pá, e acabou o jogo, eles partiam de direção dele. Só que ele partiu e eu fui atrás. Quando ele chegou perto, quando ele fez assim, eu dei com o cabo de vassoura na cara. Sim, de Angelim. Deu e deitar, né? Meu Deus do céu, pra sair de lá, cara. Difícil. O posto todo cercado. O povo tudo querendo pegar nós. Nós saímos dentro daqueles camburões em cima de bomba do. Aqueles camburão tipo veraneio. Oxe, tá louco? E a polícia na frente, isso foi noticiado. Nós no meio, batalhão na frente, batalhão atrás, saímos de lá quase que morto de lá. Sensacional. Mas tem tempo ainda para mais uma? Tem pra várias. Já que eu contei, a melhor de todas. A melhor não, né? Brasiliense e Palmeiras. Opa! Brasiliense e Palmeiras. Brasileiro, Copa do Brasil? Não, Série B. Série B. Ah, o Palmeiras estava na B. Isso, e o Palmeiras tinha perdido pro Sport no... Na Ilha do Retiro? Não, em São Paulo? Em São Paulo. Parque Na Antártico. Parque Parque Antártica. Antártica. E voltava depois. Eu sei que o Palmeiras tinha que jogar mais uma fora. 2003, isso aí. Ah, não lembro. Não lembro quando é que foi. Assim, a data eu não sou muito boa. Eu sou de Lex, então não sou muito bom de data. Então, e o Palmeiras tinha perdido 3-2 pro Sport. Eu acho que era a primeira da volta. Isso. E depois ia com o Brasiliense, depois fazia a última em casa. Então, se ele perdesse pro Brasiliense lá, morria, né? Tava fora, não voltava. Ia ficar mais um ano na Série B. Márcio Rezende de Freitas, eu e Pazeto. O Márcio apertava aqui em Santa Catarina? Isso, ainda, né? O Márcio estava aqui. Pá, cara. Quando nós chegamos lá, e o Pazeto ligou para a federação pedindo o ingresso pro irmão dele para assistir o jogo, porque não tinha mais ingresso, tal. Aí chegou, e o irmão nada de aparecer para pegar os ingressos, estava lá conosco no vestiário. O Pazeto ligou pro irmão. Aí ele disse: não, os portões estão tudo abertos, é só entrar. Putz! Abriram os portões, tu não tinha noção do que tinha dentro daquela boca do jacaré. Meu Deus do céu. Ah, foi na Boca do Jacaré? Boca do jacaré. Acho que é a Arena do Jacaré. Não, Boca do Jacaré. Não, Boca. Arena do Arena Jacaré de era lá em Sete Lagoas. Lagoas. O Luiz Estevão, né? Sabe o que, Isso, que ele fazia? Os portões ficavam abertos, ele 2 horas antes do jogo, chegava um caminhão com cabinezinha e ele vendia os ingressos lá fora a R$3 só para tirar um imposto para dizer que a popular lavagem de dinheiro. Então, só para lavar o dinheiro, só tirava o imposto lá fora. Grande Luiz Estevão, hein? Meu Deus. Nem sei onde ele está preso ainda. Não. No Brasil? Acho que não, acho que não. No Brasil? Provavelmente não. Aí lotado, aquele campo lotado, e com o Márcio muito engraçado, né? Porque o Márcio era, eu e ele era uma encrenca desgraçada, e nós estávamos no hotel 3 horas antes, assim, Márcio, ele dormindo. Márcio, vamos embora, cara, já está na hora. Vai, que era xingar pra tudo quanto é lado. Não me acorda, porque não sei mais o quê. Ele era estrela? Ou era amigo? Não, gente boa, amigo, era de briga mesmo. Tá. A gente vivia brigando. Fomos pro jogo. Bicho, aquilo tinha gente naquele campo. Eu nunca vi um campo assim. Aqueles postos de iluminação era tudo pendurado, era uma loucura. Aquele que era do Flamengo, jogava lá, que não sabia a diferença da nota de R$1. Me lembrei. O Iranildo? Iranildo. Eu pensei nele também, não se lembrava do nome. Aí... A diferença, não sabia a diferença. O Márcio tinha mania de dormir antes dos jogos. Ele pegava, deitava no banco e dormia. No banco de reserva? No vestiário? No vestiário dormia. Não, eu pensei que era no hotel. Sentado. Nem era. E o Pazeto querendo acordar, eu disse: não vai acordar. Para depois ele encher o nosso saco. Então o presidente da Paulista na época, que era o Marco Polo. Passaram pelo vestiário do Corpo de Trabalho, ele acordou, faltando 3 minutos para começar o jogo. Ele: por que vocês não me acordaram? Eu? Vai ficar dormindo aí o jogo todo. Mas, vamos embora. Aí fomos pro jogo, um segurança, correndo atrás de nós, de mim, a tratar o primeiro tempo todo. Pai. Hoje tu vai sair morto aqui, Série B do brasileiro. Hoje tu vai sair morto aqui, Hoje vai sair morto. 20 anos atrás, cara, não é muito tempo não. E aí, por isso é que vocês perguntam qual é a diferença da Europa para cá, né? Aí, Palmeiras, Série B do Campeonato Brasileiro. 20? Mais ou menos. Eu já parei faz 11, deve ser. Acho que não. Eu acho que foi isso aí, do Wagner Love. Quando Primeiro Palmeiras... rebaixamento Palmeiras, eu acho. Aí,
Acabou o primeiro tempo, eu saí disparado pro Vestiário. meio do campo pro para meio do encontrar campo. com a arbitragem para voltar. E o cara foi correndo atrás de mim. Quanto é que tava o jogo, lembra, Marco? Tava 1-0 pro Palmeiras. O jogo foi 2-1 Palmeiras. Mas cometesse algum suposto erro? Não. O jogo foi era tranquilo. pressão era mesmo. pressão mesmo, não tinha. E corri pro meio e o Márcio perguntou: quem é esse cara que tá correndo atrás de ti o primeiro tempo todo? Sabe, esse maluco aí já tá me xingando o primeiro todo, dizendo que vai me matar. O Márcio dá uma porrada no cara. Como é que é? O Márcio deu uma porrada no cara. Aí, Deu um soco no cara? Aí deu diabo. Aí vamos pra dentro do vestiário. Aí chama o chefe do policiamento. Vamos voltar pro segundo tempo, né? Chama o chefe do policiamento. Aí veio o chefe, Não, porque olha, o grande problema é que todo mundo que está aí de segurança, a paisana, como vocês estão vendo, é tudo policial militar contratado Pelo Estevão. Se eu tirar esses caras daí, vai todo mundo embora. E agora? O que é que faz? Márcio, puta que pariu. Mas tira pelo menos ele de lá de trás do mar. Só esse cara aí. Marcou. E se no segundo tempo ele tiver ali, tu bipa a bandeira, que eu vou parar o jogo e nós vamos tudo embora. Já tá bom, Márcio. Voltamos, o cara correndo atrás de mim no meu bar, a bipar a bandeira, o Márcio virava as costas pra mim e fazia de conta. Se deixou, Acabou o jogo, 2-1. E aí, o clima? Metade foi embora, mas eu acho que uns 100 caras ficaram atrás do nosso vestiário pra sair. Nós ficamos umas duas. Polícia foi embora, deixou nós olhar. Que absurdo. Foi embora. Meu Deus, é um absurdo atrás de outro, né, cara? Foi embora e deixou nós lá. E eu assim, que naba, bicho. Como é que nós vamos fazer? Ficamos dentro do vestiário, levou nós pra dentro do vestiário e foi embora. Não tinha mais segurança lá atrás, uns 50, 100 caras lá. E nós tínhamos que ir embora e nós tínhamos ido de táxi. Que o desgraçado do quarto árbitro era nem carro tinha danado. Aí passou a mão. Que era local. Geralmente 4 horas era local, né? Era esqueci o nome dele. Presidente do sindicato lá. Aí, agora como é que nós vamos sair? Vamos sair. Foi diminuindo, ficou uns 30, 40 ainda lá. Nós olhava pela festa assim, 2 horas nós aqui dentro não conseguimos sair. Chegou uma hora que o Márcio se irritou. Foi encarar. Vamos pro pau. Eu assim, meu Deus do céu. O Márcio, tu tá doido, Márcio? Mas o Márcio era doido mesmo. Quem conhece o Márcio Rezende era fora da casinha. Torcida do Internacional gosta muito do Márcio Rezende Freitas. Tá vivo ainda, também. Do Santos também. Aí ele passou a mão, abriu a porta e vamos. Sai um rapaz. Montanha. Um gigante. Não sei se pode dizer um negão de 2 metros de altura. Negão de 2 metros de altura lá do meio. Márcio. Ninguém bota a mão nele aqui hoje. Conheci. Aí o Márcio olhou pra ele. De onde é que tá? Eu sou lá de Timóteo. Não lembras de mim? Meu pai era muito teu amigo. Saímos com o negão abraçado. Ninguém botou a mão nele. Fato. Caraca, Fato. Sensacional. Mas, só 13, tem mais umas 500, mas já tá bom. Timóteo, cidade interior de Minas, né? Ele é de Minas Gerais, Ele é de Timóteo. Tu vê, cara. Tem coisinha feia. Tem quem pensa que não... E Marco, assim, misturando história com VAR, alguma arbitragem que tu participou e das antigas, vocês viam de novo o lance, assim, putz, podia ter feito diferente, o VAR naquela época poderia ter me ajudado, que tu assim, putz, não foi legal? Titerix, ou vocês não ligam pra isso? 10 segundos depois tu não precisa nem ver. Tu sabe que errou? 10 segundos depois. Tu vê a reação do público, tu vê a reação do jogador. A gente sempre brinca, né? Brinca não, eu falo futebol, né? Quando tu tem um erro que todo mundo berra, todo mundo corre e dá alguma coisa aconteceu, para decidir essa porra. E isso influencia na sequência do teu jogo? Claro. Muito? Tem Nem como. o goleiro que toma humano, um frango, né? Principalmente quando o erro é grotesco, né? Quando é um erro que só vai perceber depois do jogo, mas tem... Hoje em dia, com a tecnologia, tu chega no vestiário, no intervalo... Já tem um monte de WhatsApp. Quando eu trabalhava e fazia a reserva aqui no Figueirense, eu pegava a informação do jornal Da imprensa? Da do imprensa. repórter que estava ali no meio, que era o repórter da TV, E aí? ele me dava a informação. Aí eu já sabia em full time o que tinha acontecido. O que deu ali? Foi isso. Pronto. Já sabia. E aí já vai pro... Não tem como tu ir pro vestiário no intervalo. E não comentar. Exatamente. Bicho, eu já fiz uma merda ali. O cara sabe que deu, Isso né? não condiciona o árbitro a tentar consertar no segundo tempo? Não. Não, mas é pior... Calma, tô perguntando. Tá, claro. Isso é que diferencia o bom do mau árbitro. O bom árbitro tem uma estrutura psicológica tão forte que ele consegue passar por cima desse jogo, esse erro, e se alguém, vou chamar ele de ladrão, ele bota o cara na rua. Porque não importa o erro.
Né? Se o cara xingou, vai pra rua. Ele segue apesar do erro. E apesar do erro, ele toca no pau, errou e vamos embora. Um erro não justifica o outro, que é aquela velha história, né? Então, essa linha é que diferencia o árbitro excelente de um árbitro comum. Aquele que consegue, mesmo com o erro, ter o controle da partida. Vou dar um exemplo para vocês, Heber Roberto Lopes. Ele pode errar, mas o jogo continua Como se nada tivesse acontecido. Claro que ele construiu isso Ao longo da carreira. ao longo da carreira. O Weber hoje, ele não tem mais a condição física que tinha. Ele tá inativo ainda, o Weber? Tá. Vai fazer teste físico amanhã. Bobear não vai passar. Ah, ok. Olha só, tira ele por ti, rapaz. Te acalma. Se ele vai passar, depende dele, né? Se ele passar, ele trabalha. Se ele não passar, ele não trabalha. Só uma última pergunta. Temos o patrocinador. Não, mas só uma última perguntinha. Claro. Que esse eu tenho que deixar ele na saia justa. Vai te queimar. difícil, Agora vai te queimar mais. Futebol ficar em saia justa é difícil. Sempre tem a saída. Alguma história de pila na toalha, alguma coisa assim, ouviu falar? Aconteceu? Comigo nunca. Contigo nunca? Comigo nunca. Agora, tem muito folclore também. Muito folclore, né? Muito folclore. A gente sabe que tem muita história assim de... porque o árbitro se vendeu... Aquele tal jogo, o árbitro estava vendido porque fulano comprou. Eu mesmo passei por essa situação. No caso, Edilson. Né? Tinha uma escuta minha de um jogo que eu fui na Série B, eu acho, de um árbitro, um ex-árbitro, que tinha dito que tinha falado comigo e que estava garantido o resultado se pagasse tão. Só que o cara nunca falou comigo, e aí tem muita coisa que o cara vende. E tem um monte de malandro que vende para duas equipes, né? Aí ele vende para ti e vende para ti. 5 mil teu, 5 mil teu. Aí tu ganha, ele devolve os 5 lá para ti e fica com 5. E nem é o árbitro, é o terceiro que diz que tem e contato. O árbitro nem tá sabendo. Tem muita história que o cara chega perto de ti, sabe onde tu janta, porque é ex-árbitro. A gente geralmente, por exemplo, vai em Porto Alegre, tem uma cantina lá, uma galeteria, que a gente sempre tá lá naquela galeria, né? Porque agora não é. Mas aqui em Floripa a gente tem um restaurante que o pessoal geralmente vai para comer um camarão. Não depois. Vamos fazer merchan. Não Tô pagando, eu não faço merchan. Não vou falar. E aí o cara vai e janta no mesmo lugar. Aí o cara, como já foi ex-árbitro, chega lá, senta na mesa, bebe uma cerveja, é teu amigo. Posso bater uma foto? Bate uma foto, manda a foto pro cara, tudo resolvido. Que faz? Complicado, né? Papo excelente, Marco. Mas o Marco fica ainda pro... Ele fica... né? Tem o VAR Retrô daqui a pouco, mas a gente faz aqui a nossa pausa. O oferecimento do Comendo a Bola é para Fibra Tour, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina, onde você tem 30% de desconto no pacote corporativo. Muito obrigado à Fibra Tour aí, que está com a gente mais uma vez. E a gente faz essa pausa e retorna aí pro VAR Retrô. Eu acho que vai ser fácil aí pro Marco. Vai tirar de letra. Já, com certeza. Nunca é fácil. Voltaremos. Voltaremos. Nem as brincas é fácil. Voltamos aí para o nosso quadro VAR Retrô, hoje com o auxílio luxuoso aqui do Marco Martins, nosso ex-árbitro. E a produção escolheu um jogo muito importante na história do futebol brasileiro. Ponte Preta e Atlético Mineiro. Com aquela qualidade de imagem, né? Contextualiza aí, meu jovem. Eu queria saber se a ironia é para cima dos grandes clubes, que são a Ponte e o Galo, ou se é apenas pela qualidade da imagem, presidente. Não, jamais eu teria essa pretensão de o senhor vai desdenhar algum clube. Mas muito bom. mesmo grandes clubes fizeram jogos incipientes na história. Esse é mais um. Vamos lá. Eu vou contextualizar, desconsiderando um pouco o comentário do apresentador. Ele quer fazer gracinha só porque era a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2012. Quem foi o campeão? 2012? Fluminense. Ok, informação complementar. O fato de ser primeira rodada não diminui a importância do lance, porque o lance selecionado... Porque era ponto corrido já, então tudo conta. Boa, Poderia Marco. ser a final do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, aí sim. Muito obrigado. Questão filosófica aí. Não. Quando alguém acompanha ele, há um regozijo aqui que parece que tá... Deixa quieto. É gostoso conversar com pessoas que conhecem futebol, presidente. Marcos, solta o lance aí, Anderson. Só para dizer o nome do árbitro, acho legal. Francisco Carlos do Nascimento, alagoano. Meu Deus, ele se incomodou pra cacete. A reação do... Então,
O ataque da Ponte Preta, acho que agora pode soltar, Fez Anderson, por favor. Goiás e São Paulo com ele, estreia dele na Série A. É um suposto pênalti. Temos outros ângulos aí, Marco, para analisar. A bola bateu na mão. Vamos ver o jogador Roger, atacante da Ponte, está pedindo pênalti. Olha que interessante, um árbitro ali atrás, hein? O Naquela assistente, época. mas é porque não, ele tá ali porque ele deu o pênalti. Não. Se ele tá correndo pra lá, ele deu o pênalti. Não, o vamos ver. Bandeira tá lá do outro Tá do lado, lado. ó. Não, É aquela época que tinha- Ali é o adicional. Isso. Então tem mais um ângulo, acho que... Ó, e aí? Hoje, com o VAR pênalti. Eu falei isso antes no office. Braço acima da Movimento altura do não ombro. natural e Não, e acima o do braço corpo. acima do ombro. Ali, Acima do então, hoje com o VAR pênalti. E a pergunta, por que em 2012 não pênalti, Marco? Porque aí tu vai discutir porque o árbitro não deu. Aí não é. Não. Essa desculpa... É brincadeira. Não, brincadeira, claro. Não, eu daria também. Tu Eu também daria, mas eu tô falando dos conceitos de hoje, né? Aham. E o árbitro viu de frente, hein? O adicional lá de Pois trás. é. Exatamente. Olha, eu acho que teria que parar no frame Olha para lá. ver se o braço está acima do ombro. Tá. Tá assim, Eu tá. não sei, cara. Hoje, pênalti. À época eu não daria. Não foi marcado. Proximidade é... Muito perto, né? É muito péssimo. Então eu não daria. O movimento é natural. Mas a bola vai em direção ao gol, hein? Tu não consegue comprovar também se ela vai em direção ao não. gol. Ele tenta dar um balão ali, eu acho, nele. Hoje seria pênalti, porque o VAR ia chamar por conta dessas condições Tu vê eu que o falei. atacante da Ponte recorre ao bandeirinha, ou auxiliar, desculpa, né? E se não a tivesse terminologia. impedido também? Não tá. Não tá. tava. E ele recorre ao auxiliar Tenta fazer o gol, Mas, sim. e mas, ao é adicional, né? mas é um lance muito difícil, tá? Ó, foi bem, Muito então. difícil, muito Nossa difícil. produção Muito difícil. foi bem. Muito difícil. Olha, parabéns, hein, produção? parabéns. Pô, escolha um lance... Com o VAR, mais uma vez eu vou dizer, né? Com o VAR, tu tem a possibilidade ali da mão acima do ombro, né? Que Sim. hoje é considerada como movimento não natural, mesmo porque ele não estava pulando. Quem então, é aquele adicional ele reconhecesse aqui pela imagem? Não, Não reconhece? não reconheço. E tu falou que apitaste um jogo de estreia do... Foi Goiás e... Eu bandeirei para ele. Goiás e São Paulo. Maurício São Paulino. Doente. Doente, não, né? Não, ele consegue ficar isento. Hoje em dia ele já Não. foi doente, né? Mas Mas Então, então- ali, ó, que tem um movimento natural dele tentando meter a cabeça na bola. Então, quando tu faz esse movimento... Por isso é que a gente diz com o VAR hoje eu marcaria, né? Mas na época não. Parece que ele foi de cabeça, né? Exatamente. Então é um lance muito Não, complicado. e hoje em dia a gente já percebe que os próprios defensores, de uma maneira geral, eles já estão ligados E a para gente- não esse- se eu aqui, posicionar. em Santa Catarina, esse tipo de lance, eu já digo pro nosso instrutor lá não colocar. Porque dá muita discussão. Porque tu vai discutir um lance, para discutir conceito num tipo de lance desse, que é um lance difícil, né? Então é complicado. Então esse tipo de lance eu já não deixo nem colocar. facilita. Então, E só para finalizar, Marco, eu fico na dúvida às vezes desse tal movimento natural. Qual é a definição disso? É filosófico também, né? Eu sempre digo o seguinte, né? Para os nossos árbitros lá, eu digo que a regra da mão não mudou nada. Que ela continua sendo interpretação. Né? Como é que tu vai interpretar se esse movimento é natural ou não é? Como é que tu vai descobrir a intenção do cara, se o cara teve ou não a intenção? Tinha um árbitro que dizia para mim, bateu na mão dentro da área, eu dou pênalti, é muito mais fácil. tá, mas aí era que nem o nosso glorioso Dalmo Bozano, Deu que 45, encerrava acabou. 45 apitava, né, o final do jogo, né? E aí disseram, amigão, não é assim a regra, tem que acrescer. Mas naquela época eles faziam de escala, né? Ele escolhia até o jogo que ia apitar, então... Bastidores, né? E ele Naquela dizia época que Não ganhava hora extra. Não ganhava hora extra, né? Por Ele isso dizia não tudo. dava. Qual é o problema? Não é um problema, né? Ele fazia isso, todo mundo sabia disso, né? E ninguém reclamava dentro do campo. Ele conduzia o jogo do jeito dele, mas que não trazia problema para a comissão. É claro que hoje não caberia mais, né? Nós estamos falando de outra época, mas agora vocês falaram do Goiás, eu estava me lembrando. Mais uma das histórias, mas deixa para outra vez. Fica para a próxima. Com certeza haverão outras, porque tem muita coisa para falar e eu queria falar um pouquinho Essa é com o Filipão. O Filipão me escalaram no jogo do Palmeiras, disseram que o Filipão tinha xingado todo mundo na rodada anterior, assim, vai lá e dá um jeito no Filipão. Eu na bandeira, fui para lá. Humberto Ferreira era preparador físico do coisa aí. E eu fui para lá, mas fiquei secando esse Filipão o jogo todo, Filipão. Quietinho. Beira do campo de braço cruzado, filha da mãe. Não vai falar nada hoje.
Chegou lá pelos 40 segundos tempo, o Berto gritou lá atrás, pô, Marquinhos, porque ele conhecia aqui do Floripa, eu vi, tu é. Bota o Berto na rua. Foi o Berto pra rua. Oh, sacanagem. E o Filipão veio no final do jogo e disse assim, ó, porra, fulano mandou tu me pegar, né? Assim, foi, tu não fizesse nada, né? Assim, dessa vez não foi, assim, mas na próxima tu vai. Essas eram as histórias do futebol de antigamente que já sabia se ia falar. Vamos trazer o Marquinhos, porque eu também quero ouvir dele depois, mais tarde, a opinião dele sobre comentaristas de arbitragem. Tá bem. Capítulo 2. Isso a gente pode fazer um programa só Vamos deixar sobre essa isso. pra próxima, então, pra próxima. Vamos lá. Agradecer então, né, Maurício? Muito obrigado, Marco, pela presença. Foi um papo bem saboroso, bem legal. E finalizamos aí o nosso programa. Obrigado também, agradecer, né, Marco? Obrigado mesmo. Obrigado, Marco. Eu agradeci. Eu agora estou agradecendo, né? Eu também te agradeço. O VAR agradeceu, o senhor agradeceu. O VAR. Tá engraçadinho hoje. A gente volta semana que vem. Grande abraço, pessoal. Falou. Um abraço, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade, abraço para todo mundo. Valeu, Tchau. obrigado.